O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas. Boa noite a todos, a todas, a todos. Estamos aqui em mais um programa, O que a Perifa Tem, mais um episódio desse podcast. Eu sou a Ana Rodrigues e estou aqui com vocês hoje apresentando esse programa. Salve, salve galera da periferia, é um prazer enorme estar aqui novamente com o nosso programa O que a Perifa Tem. Nosso programa tem o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, e na coordenação da Secretaria Municipal de Cultura do município de Taboão da Serra. É um prazer novamente estarmos aqui juntos com todos, todas e todes. Bom, hoje aqui estamos apresentando o programa diretamente do Eras Bar, aqui no coração do Parque Pinheiros, diretamente na mesa 8. Né? Exatamente. Um lugar muito querido pela gente, a gente costuma frequentar, que o pessoal da cultura costuma frequentar. Então a gente queria agradecer, né, eles por terem cedido esse espaço pra gente, um espaço super bonito, muito interessante, comida boa, bebida gelada, então é muito legal vocês vierem conhecer também. E hoje estamos tendo a honra de receber aqui no O que a Perifa Tem, aquele que é músico, compositor, professor voluntário, Dovair Silva, também conhecido como Marcelinho S.A. Boa noite. Muito boa noite a todos, a todas e a todos, né? Eu sou privilegiado, né? Porque já fizemos umas resenhas aqui antes, que eu acho que vai rolar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite, principalmente quando se fala em perifa, né? Porque nós somos literalmente da perifa. Eu faço meu projeto já vai fazer 8 anos, né? Depois a gente vai falar sobre isso. E fui cantor de samba até 2022. Foram 40 anos no samba. Lancei o CD em homenagem à minha falecida mãe em 2023, chamado CD Mãe, né? E agora estou aí, só fazendo o meu trabalho voluntário na cidade de Taboão da Serra, que eu faço há 8 anos. E Marcelinho, você me permite chamá-lo de Marcelinho? Aliás, o pessoal de casa, né, vai se confundir, pô, Dovair, Marcelinho. Não, Dovair é o nome de batismo. Marcelinho foi um pseudônimo artístico que eu parecia um cantor, eu acho. Foi um apelido da noite. Eu tocava com vários grupos, falaram, não, você é o Marcelinho. Dovair não dá, porque eles falavam assim, brincando, lógico, que Dovair só se fosse Dovair dos teclados, não Dovair do cavaco, né? Então, assim, aí eu acabei sendo apelidado por Marcelinho. E o S.A. foi quando eu gravei o primeiro disco, né, que foi no Carioca Clube, participação do Almirzinho e do Cleverson Luiz, que era ex da Melhor Qualidade, né? Lá eu gravei, e aí sim veio Sociedade Anônima, porque eram 3 sócios. Luiz Carlos, Carlos Henrique Freire e eu, Dovair, criamos a marca S.A., que seria o Sociedade Anônima mesmo. Eu te conheço há quase 20 anos, e quando eu te conheci como Marcelinho, tá? Né? Inclusive te conheci lá no bar do Sidney, lá no Maria Helena, aliás, meu Sidney. Um abraço, um forte abraço para você, Sidney, nosso Sidney é meu irmão, parceiro, né? Nosso parceiro. Eu até brinco com ele, alô Sidney, você é meu ídolo. É meu ídolo. Nossa, é outro barzinho aconchegante como esse aqui. Então, com isso, eu queria que você começasse a falar pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Bom, eu venho de família de músicos. Meu pai ele é vivo, né? Ele está lá na cidade de São Lourenço da Serra. Ele é um acordeonista, para quem conhece a música sertaneja de raiz. Ele é um cover perfeito do Mário Zan. Fazia quadrilhas, aquelas quadrilhas bonitas, né? Que não tem mais hoje em dia. Mas meu pai no acordeon não tem para ninguém. Então, e minha mãe era cantora, né? Ela cantava na igreja, na igreja, então ela tinha aquela voz bonita. E eles faziam todos os sábados uma reunião. Eu morava no Jardim Salete, em Taboão da Serra. E eles faziam uma reunião de músicos, que varava a noite. Minha mãe fazia bolo, a gente ficava... Então eu cresci regado à música. Então eu sou muito aberto, assim, eu tenho um leque muito aberto. Vocês vão saber até uma novidade, o Geru vai ir quando eu começar aqui. E tem umas novidades que quando eu falo, o pessoal fala, não acredito, mas é verdade. Então nessas reuniões, como é que eu vou falar? Porque até, como estamos falando de perifa, né? Veja bem, a perifa a gente sempre fala do samba, das coisas, você sabe, tudo que engloba isso. Mas o samba sempre foi marginalizado.
O meu pai, ele não aceitava que eu gostasse de samba. Então tudo isso foi um oculto. Quem me apoiava era minha mãe. Então já começa daí as confusões. E eu não queria perder a musicalidade. Então eu aprendi a tocar violão com 5 anos de idade. Com 7 anos eu já estava nos palcos com meu pai, participando do regional dele, que era sanfoneiro Walter Silva e o seu regional. No seu regional eu fazia violão. E ali eu fui me desenvolvendo com a música. Só que a minha paixão era o samba. Eu tinha ouvido Martinho da Vila, daqui a pouco eu vou cantar para vocês verem, que é uma música que me pegou e eu falei, eu tenho que tocar isso aí que eu gostei. Mas aí continuando, meu pai forçando sempre eu para esse lado sertanejo. E eu não queria perder, continuei. A minha mãe falou, meu Deus, se ele descobrir que você gosta de samba. Porque quando os caras iam cantar samba, eu ficava muito fissurado. Ele via, e ele tinha uma discriminação, porque naquela época, quem tocava samba era gente que não trabalhava. Era a visão que eles tinham, não que era assim. Sim. É o preconceito, que hoje também temos preconceito por muitas coisas. Naquela época também havia. Então, assim, o samba é totalmente discriminado. Então, meu pai não aceitava nunca que o filho dele tocasse samba. Mas minha mãe foi lá, comprou um cavaquinho. E eu comecei a aprender sozinho. Mas é muito difícil. Muito difícil. Eu não tinha poder aquisitivo, veio de baixo pobre. Para ter um professor, além de ser pago caro, era lá em Pinheiros. Como é que um adolescente sairia daquele Taboão da Serra, da periferia, que era Jardim Salete? Tinha meia dúzia de casas quando meu pai veio morar para cá. Então é complicado, né? E qual foi o meu primeiro envolvimento com a música? O sertanejo. Não tinha como. Então eu tive uma dupla mirim, chamado Dorval e Dovair. Foi novidade, você não sabia dela. Não. Dorval e Dovair, eu fiz um teste na gravadora Chantecler na época e passei. Só que meu pai não deixou. Meu pai ficou com ciúme e não deixou. Mas foi um bem para mim, porque eu estava fazendo uma coisa forçada, não era o que eu queria fazer. Mas o seu pai queria que você seguisse... Não, meu pai foi fazer o teste e por capricho a dupla mirim estava lá, porque o menino era filho de outro rapaz que cantava com ele. E nós dois cantávamos. Eles fizeram o teste, aí depois esses dois aí não canta? Canta. Fazendo um teste com ele, levaram nós para lá, cantei Fio de Cabelo, cantei... essa música, eu não sei o cantor, mas ela é bem antiga. Na beira do Rio do Peixe, num lugar bem retirado, um casal de lavrador com 1 ano de casado. Nós cantamos uma moda de viola que eles chamam de... Você vê, naquela época existia esse pagode, é um pagode lá do Mato Grosso. É um pagode, é um jeito diferente de tocar. E eu cantei com ele, cantamos muito bem, passamos, e eles dois não passaram. Aí caiu. Eita! Aí não deu certo. Aí o bicho pegou. Aí não deu certo. Então, mas foi bom, porque a minha vontade, a vocação musical era essa. Daí eu fui para a banda de baile, contra meu pai mesmo de vez. Foi a época que estourou o rock nacional. Tocava Legião, Ira, todas essas coisas. Aí já fui pro lado da música mesmo. Aí eu comecei a ter oportunidades, toquei no Caipirão, toquei em alguns lugares legais, fui aprendendo mais. E nisso eu tentando aprender o cavaquinho. Porque o violão eu já tocava desde os 5 anos, então já estava desenrolado. E a dificuldade foi muita. Por quê? Eu montei o meu projeto pensando nisso. Foi muito, mas muito difícil. Ninguém queria me ensinar, ninguém. Quando eu arrumei um que me ensinou foi o Fábio Nunes, da banda Sampa Brasil, fez muito sucesso aqui em Taboão da Serra, foi uma das primeiras bandas que fizeram sucesso em Taboão da Serra, com a música Pare de Chorar Menina. Aí tocava na Gazeta, tudo, e ele me deu um suporte, mas ele não tinha muita paciência, sabe? Então ele passou as coisinhas e tal, beleza. Mas quem me ajudou de verdade foi um grupo que eu acho, eu posso falar. Sabe, eu sou um cara que eu não tenho trabalho, eu não tenho empresário, eu não tenho, sabe, eu não tenho ninguém para brecar minha língua e eu só falo a verdade. Estava falando até pro Silva, né, Silva? Eu só falo a verdade, então é isso. Então, um grupo que eu acho que foi muito injustiçado em Taboão da Serra, o grupo Cultura Negra, ali do Jardim das Margaridas, ali de Diana, ali em cima. Esse grupo era sensacional, todos irmãos. Sensacional. O meu amor ao samba triplicou quando eu conheci esse grupo. E a gente participava de festivais lá nos cenários, que é lá em Santo Amaro, lá em Interlagos. E a gente sempre debatia com eles, claro, que a gente sempre perdia para eles, mas assim, a gente perdia com gosto. Sabe o que é perder com gosto? Você perdia com gosto, porque o grupo era maravilhoso, eles tocavam muito bem. E eu tive a oportunidade de ser amigo do Sidão. E o Sidão me ensinou, aí sim, ele me ensinou, aí falou, vai lá, quebra a cabeça e volta, vai lá, quebra a cabeça e volta. Então, eu tenho uma gratidão enorme. Sidão, para você um grande beijo, meu amigo. Você é o culpado de tudo isso aqui. Hoje eu vou fazer 56 anos, em 1982, 81, eu te procurei, você não me negou conhecimento, por isso que eu toco esse instrumento aqui, e a minha gratidão a você. E daí começou a minha história como Dovair do Cavaco. Passei por vários grupos para dar uma pulada, que é muito assunto, né?
E aí fui tendo várias oportunidades. E tive alguns grupos de sucesso que eu tive participações, que me elevou. Tinha gente que falava assim, mas ele não canta nada. É um direito, sabe? Eu acho que a opinião é de cada um, né? Sim. Ele não canta nada, ele não, sabe? Então não tem problema, isso daí não é mimimi para mim. Porque quando eu montei esse projeto Marcelinha S.A. com a minha banda, foi assim, ó, eu tocava em alguns grupos, como fosse hoje, por exemplo. Se eu for tocar num grupo, eu gosto de tocar Zeca Jorge Fundo, Bete Carvalho, Jovelina Pérola Negra e as minhas que eu tenho meus CDs. Eu tenho 3 CDs como Marcelinho e um como Dovaia. Tenho 4 CDs. Então eu tenho um repertório para fazer um show só meu. Que isso é uma frustração. Você trouxe o meu CD de presente? E aí, não, hoje em dia não tem mais isso. Eu te passo o link. Hoje em dia ninguém faz CD. Não, mas não é nem maldade. Eu posso até montar um pra te dar, né? Mas hoje em dia você vê como mudou o mundo, né? Hoje eu já não faço mais CD. Hoje em dia... Hoje eu te passo o link, você vai lá no Palco MP3, aliás, quem tiver aí, Palco MP3, procura lá, Dovair Silva, tá lá o meu CDzinho. Conheci o samba aqui. Daqui eu fui pro JB Sambar, lá eu aprendi, né? Conheci o Rui, que é meu amigo, hoje ele tá na Praia Grande. E conheci eles e ali eu fui aprendendo com eles e aí eu conheci as feras, né? Desse Brandão, Zeca, Jorge, tudo ali, no tempo que eles não eram sucesso ainda. Então, porque eles faziam aquelas rodas de samba e a gente podia estar bem próximo deles. Eu estive lá na praia, faz uns 2, 3 meses atrás, eu fui lá no JB Sambar. Conversei lá com o pessoal, os nego velho, tá tudo lá. Eu vou lá, não preciso ir lá, tô devendo até uma visita. Mas aí, continuando, eu fiz esse trabalho, confesso para vocês que eu não estava preparado. Como mesmo fui criticado lá no início, eu fiz porque eu gostava, eu falei, eu vou cantar Zeca Jorge Fundo, que é o que eu gosto. Quanto você cobra? Quanto você cobra? Pandeiro, repique, não sei o que, e violão. Cavaco eu faço. Eu gosto de tocar banjo, mas fazia o cavaco era menos instrumento, né? Pra pagar. Tocava e cantava, o Geru conheceu o meu trabalho, depois você vai falar das histórias, tem história, né, Geru? Tem. Assim, então eu fiz por opção pra mim. Eu não estava preocupado em ser um artista, até porque eu nunca me achei artista. Quando eu falo isso, o pessoal fala, tá, né? Não, é verdade. Eu sempre achei eu um músico acompanhante bacana. Compor, eu sei que eu componho legal, ó, batatinha quando nasce parrama pelo chão. Jacaré não tem pescoço, roubaram minha bicicleta. Rimou tudo, só ótimo. Então, assim, eu sou compositor, né? E músico. Então eu cantava, porque assim, eu coloquei a voz, vou pôr o microfone aqui, eu canto só o que eu quero, eu canto o meu Jorge, canto minha Bete Carvalho, canto as minhas coisas. Faço o meu show e vou embora, só que acabou dando certo. Por quê? Porque a juventude vai se atualizando. Por exemplo, se eu for num lugar hoje, é Ferrugem, Sorriso Maroto, não sei o que, nada contra, estou dizendo assim, é a opção do momento. Sim. Aí chamam eu, aí eu vou lá, aí quem vem pra frente? Não é mais a mulherada, é a rapaziada, então eu tenho muito orgulho, rapaziada, aí eu sou partideiro. Vem pra cá, vamos ouvir um partido alto, um aniceto, uma coisa gostosa, sabe? Então assim, aí já muda, então o dono do bar tem a opção, traz os menininhos bonitão, e chama o tiozão calado amassado aqui para cantar um partido, né? Então é muito legal. E eu faço por amor. O dinheiro a gente precisa, porque eu tenho que pagar minha banda. Hoje eu não tenho mais banda, eu falo assim, isso na época. Por isso que eu tive a opção em 2022 de encerrar. Mas aí eu tive a oportunidade em 2003, comecei a carreira solo em 2000. Difícil, hein? Gente do céu. Tocar... Sabe, a gente... Tem aquela piada, né, que fala que a gente vende almoço para comer a janta. Os músicos de plantão sabem que não é mimimi. Quem é músico sabe que não é mimimi. O começo é difícil, ninguém te aceita. Você é novo. Quem é você? Então você tem que mostrar quem é você. Então eu tinha espaço com alguns músicos que chamavam, faz uma aqui, aí foi começando a ficar conhecido. Mas não tinha espaço, é muito difícil para ter uma aceitação. E aí o Luiz Carlos me fez essa proposta, vamos fazer um trabalho, eu falei, você está de brincadeira. E eles me jogaram no palco do Carioca para gravar o CD, eu não tinha essa experiência. Então eu me senti pressionado, eu falei, nossa, não é para mim. O CD ficou bom, mas poderia ficar muito melhor hoje com experiência. Hoje eu faria um bom CD, como eu fiz, o CD mãe, quem puder aí ver lá no Palco MP3, pode conferir, o CD está muito bom, porque está minha cara, e esse CD ninguém interferiu. Esse CD fui eu, Deus e minha esposa que me ajuda, a Alessandra, aliás, beijão para ela, que senão não entra em casa hoje. Você falando aqui das dificuldades que você teve, né? Como todo sambista, como você falou, teve as suas dificuldades, porque o samba naquela época ele era discriminado, como você falou, né? E muitos dos nossos sambistas, né, enfrentaram esse preconceito, né?
como você falou, Giovanina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, né? E vários outros aí que enfrentaram. E você, também como sambista, você também teve muitas dificuldades. E você tentou passar, e tenta até hoje passar, né? Para a nossa juventude, né? Para o nosso povo da periferia, né? Todo o seu conhecimento através dos seus cursos que você dá, né? Que aliás, né? Você está de parabéns, são cursos assim excelentes, né? Que você ensina a molecada a tocar, né? O cavaquinho, tudo isso. A gente sente assim que você tenta passar para esse povo, né? Os seus conhecimentos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os cursos, esse trabalho que você faz com o nosso povo da periferia. Assim, devido à minha dificuldade, porque eu não tinha a parte financeira, então eu tive 2 anjos na minha vida aí, que foi o Fábio Nunes e o Sidão, principalmente o Sidão. O Sidão me ajudou muito. E uma pequena passagem do Pelezinho Paz, que me ensinou a escrita. Porque eu era um cara que tocava, mas como analfabeto que não sabia escrever. Então eu fui lá e ele me ensinou alguma coisa, cifras. E daí eu fui autodidata. Fui buscando conhecimento. E não tinha internet, tá, gente? Hoje o pessoal aí tem essa ferramenta. Apesar que existem ensinos e ensinos, tem gente que confunde. A pessoa tem até boas intenções, eu não vou falar que a pessoa pode, mas confunde quem está aprendendo. E acontece muito comigo chegar alguns alunos viciados que eu falo, viciados no jeito de fazer errado. E aí, para você corrigir uma pessoa, é mais fácil pegar um geru e ensinar ele do zero para tocar um cavaquinho do que pegar uma pessoa que já toca e tentar lapidá-la de novo que ela aprendeu errado. Sim. Não que eu seja o melhor professor do mundo, não é isso, mas é porque tem uma didática que você vai ficar com um som limpo, perfeito. Acho que todo mundo quer ouvir um cavaquinho bem tocado, né? Então acho que para você também ficar feliz, eu vou tocar uma música bem tocadinha, bonitinha. Foi assim que eu me criei, né? Na simplicidade. Então a intenção do meu curso foi essa, eu pedi a Deus, falei assim, olha meu Deus, com tudo isso eu consegui aprender, que foi demorou. Uns 2 anos passaram um partido alto, eu me ferrei. Não vou mentir para você, mas eu tinha um desejo tão grande para esse instrumento, mas tão grande, que eu não desisti. E escondido do meu pai. Então o que eu fazia? Meu pai chegava do serviço, eu passava aqui dentro, pano de prato. Pra ele não ouvir o barulho, eu me trancava no quarto e lá eu ficava. Sabe? E montar os acordes, tudo sozinho, gente. Então, aí apareceu uma ferramenta muito importante, quem é do samba sabe dela. A revista Ginga Brasil. Aí, sabe? Aí o Moisés da Roça tocava o samba lá, eu anotava o nome. Ia lá na banca, às vezes tinha que ir lá em Pinheiros. Aquela revistinha, né? Comprava a revistinha, aí eu via se tinha o nome da música que eu queria, eu pegava aquela música, aí eu me matava, e era difícil. Porque eu vi os dedos, mas meu dedo não vai fazer isso. Então foi muito sofrimento. Eu falei assim, bom, estou na periferia, não tem nada, não tem como estudar, para ir lá para frente, tem que pagar caro pra caramba, como fosse hoje. R$400 no mínimo. Uhum. Você fazer aula. Eu dou meu curso totalmente grátis. Totalmente. Pelo contrário. Esse ano de 2023 eu doei 20 cavaquinhos. Aliás, mas veja bem a dificuldade, olha bem a dificuldade. Por eu ter feito todos esses anos esse trabalho do sambístico, os meus amigos sambistas, aí até não vou falar nomes, porque é muita gente que me ajudou, eles fazem a doação dos instrumentos. Por exemplo, esse cavaquinho eu peguei para mim, porque eu gostei muito da história dele. Esse é o primeiro cavaquinho de uma pessoa lá de Embu das Artes que eu não a conheço, pessoalmente, tete a tete. Ele conhece o meu trabalho pela internet, se encantou, virou meu amigo pelo WhatsApp e falou, passa lá na minha casa, minha esposa vai te entregar um cavaquinho. Esse cavaquinho aqui veio lá do Santo Eduardo, Jardim da Luz ali, é do Rodrigo Augusto, quero te agradecer, aí eu até tatuei, fui lá no Embu, na Praça do Embu, tatuei o nome do meu projeto, e aqui, Dova de Deus, que é como eu sou chamado agora, e peguei ele rústico, né, passei só uma lixinha, ó, ficou bonitinho, vou invernizar ele ainda, e ficou pra mim. Eu tenho um outro cavaquinho, que tem história, aqui, tem outro cavaquinho que eu ganhei dos meus alunos, esse é top de linha, muito lindo. Eu ia trazer ele, mas eu troquei as cordas, aí ia desafinar, eu não quis trazer, né. Mas voltando ao assunto, então por esse motivo que eu te falo, tudo que eu consigo é difícil. Eu doei 20 cavaquinhos pra pessoa está tocando, com uma vontade, não consigo.
Tem até os meus alunos dão risada de mim, porque às vezes você está fazendo aula comigo, você pega, eu falo, você vê esse cavaquinho. Eu falo, pega esse aqui. Eu não tenho apego material. Sabe o que eu faço no final para levar esse seu? É seu. O cavaquinho vai aparecer alguém vai me dar um cavaquinho como me deu esse. Vários estavam na minha mão e eu doei. E eu não fico postando na internet, gente, porque eu sou muito contra você fazer e ficar mostrando porque você quer que os outros vejam que você faz. Vai lá no meu curso, você vai ver o que eu faço. Os meus alunos sabem o que eu faço. Eu não faço isso, eu só divulgo o trabalho realizado. Os vídeos que gravamos, aulas, as coisas que estão acontecendo, até porque eu tive, como você falou agora dos editais, eu tive que provar a minha existência. E eu tive como provar, mas foi muito, gente, muito difícil. Onde você está hoje com esse projeto de aula? Olha, esse projeto tem uma história bem bacana. Em 2016 eu comecei ao Relento. Ao Relento mesmo, no Parque da Família. Lá tem uns quiosquinhos assim que você senta ali, tem fotos tudo no meu site. Eu tenho um site só do projeto. Eu posso te contrariar? Você me permite eu te contrariar? Não, eu falo o projeto. O que você vai me falar é outra coisa. As aulas que você dá. Porque assim, eu vou contar essa história daqui a pouco. Tem até um grupo que eu sou padrinho, grupo Samba no Pé, alô Gé Soares. Beijão pra você, meu afilhado. O cunhado dele começou a aprender comigo em 1993, 94. Então eu sempre ajudei as pessoas. O Geru vai falar de uma passagem muito importante até, que também já era o esboço da minha vontade, mas eu nunca tive a coragem de fazer. Aí quando pintou a coragem foi que eu comecei em 2016 oficialmente. Mas antes disso eu já dava aula, até se o Geru quiser falar, pode falar. Mas antes de eu contar essa história, essa história é uma passagem nossa, né, que a gente tem, mas antes de contar essa história, você estava falando do cavaquinho, eu vou pedir que para você tocar pra gente. Não, legal. E eu queria que você tocasse, né, porque você, nessa transição de Marcelinha S.A. Padovaí, você tem uma história sobre isso, né? Sim. Que é a história da senhora, sua mãe, que eu tive o prazer, inclusive, de conhecer. E você fez uma música para sua mãe que é muito linda aquela música. Eu gostaria que você cantasse. Tomara que eu lembre. Assim escreveu a minha história. Eu sou sufoco e abandono mãe. Em seu parto não cuidaram da senhora. O hospital procurou por seus vizinhos. Voltou pra casa com seu filho agarradinho. Tudo de frente enfrentou, ninguém teve tanto amor. Neste mundo de maldade, só descreveu amor. Os seus filhos, sua vida sacrificou. Nos deixou distantes, cuidou de mim em suas orações. É muito difícil, é uma voz demais. Ninguém teve tanto amor. Linda flor divina, vou continuar meu samba a cantar. Me motivou, deu cavaco pra eu aprender. Agora me ensina como ficar sem você. Merinda, flor divina, no meu banjo vou te exaltar. É muito difícil. Foi em 2019, uma semana antes dela falecer. Ainda fizemos um vídeo que está no meu canal lá no YouTube.
errei muito a letra, gente, porque é Não, muito, mas eu não consigo. Eu gravei e não consigo, é muito raro eu conseguir cantar ela, porque é a minha história, minha, da minha mãe, e a bondade que ela era, a humildade. Aliás, todas as frases que eu estou lendo aqui, ó, sinceridade, respeito, tudo que minha mãe me ensinou. Coisa que falta hoje nos jovens, eu sei que eu vou ser cancelado, mas eu tenho que falar. Eu vou ser cancelado, mas eu vou falar. Os jovens hoje esquecem, com licença, boa tarde, muito obrigado, bença mãe, bença pai, você não vê mais, acabou. Não tem mais respeito. Pai, senhor, não é vergonha o meu filho me chamar de senhor. Agora é você. Não. Né? O que você tem aí, vem? Tá, pô, sabe, uma falta de respeito assim gigante. Mas os tempos mudaram, então eu não vou ficar de mimimi. Então só estou dizendo que a minha criação foi essa. E aqui nesse bar, gente, no Eras Bar, olha, só frase bacana, ó, ambiente familiar, só veja coisa legal. Eu amei quando o Geru me falou o nome do podcast. Fala pra mim, gostoso. Eu gosto quando você fala. Como é o nome do podcast? O que a perifa tem? O que a perifa tem, tá vendo? Eu faço esse meu trabalho, vai fazer 8 anos agora em outubro. Esse meu trabalho é só na perifa. Não adianta me convidar para ir para o Semuro. Não adianta me convidar para ir no Parque das Hortênsias, na Casa de Cultura. Eu vou para me apresentar e mostrar meus alunos da perifa. Eu nasci aqui, eu tenho um pezinho sujo de lama, assim, com muito orgulho, chinela havaiana com prego atravessado, porque não tinha para comprar outra alça. Eu sou nascido assim e eu quero apoiar os meus daqui. Eu estou na periferia fazendo todo esse trabalho. E o bairro que precisar e me procurar e eu puder dispor de tempo, eu faço isso com muito carinho. Eu estou no Levanta Poeira, eu comecei lá na Associação Levanta Poeira, um beijo aí para o presidente Russo e para todos os diretores. Eu comecei em 2022, no finalzinho de 2022, mas eu já ia parar, sabia disso? Eu ia encerrar. Inclusive você chegou a dar Eu ia encerrar, porque eu não tinha um lugar adequado para os meus alunos. Eu tinha já um lugar que eu tinha feito, lá nas Oliveiras, lá eu criei 2 alunos, que é o Pablo Luiz e o Rodrigo Kovac, que montaram o projeto Amigos do Cavaco. O meu é Projeto SA, sou eu Cavaco Samba. Eles montaram o projeto Amigos do Cavaco, ficaram no local que eu dava aula. Eu fui para Embu das Artes na época da eleição, por quê, né? Eu já te falei. Por que será que na época da eleição saí de Taboão da Serra? Você sabe? Você é cantor, compositor, né? E você compôs muito samba enredo também, né? Você tem uma história de samba enredo fora do Taboão da Serra também, onde você faz. Aliás, tudo meu é fora do Taboão. Né? Tudo meu é fora do Taboão. Você está falando com um taboanense que tudo meu é fora do Taboão. Eu sou padrinho em Guaratinguetá, Projeto Sanac, um beijo aí, ó. Para o Projeto Sanac. É o professor, como que é o nome? Oh, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Tadeu, o presidente Tadeu, ó, um beijão. Guaratinguetá, olha só que legal. Eu tenho também em Itu grandes amigos. Eu tenho lá o vereador Giba, ele agora foi secretário de Cultura, eu não sei se ele ainda está engajado com essas coisas, mas uma pessoa que me ajudou muito. Na cidade eu ganhei emoção de congratulação pelo trabalho de samba que eu fiz na cidade. A minha escola de samba do coração está lá, que é a Mocidade Independente de Itu, Salto, Sorocaba, as 3 cidades que eu desfilo. Sabe, assim, ganhamos, foi onde eu tive o primeiro título de carnaval, foi com eles, com a minha mocidade querida, a minha verde rosa do interior, que também o presidente Marcelo Mello faz um trabalho digníssimo, um trabalho de formiguinha. É o mesmo problema de cultura que tem aqui, tem para lá, viu, gente? Só é um pouquinho mais maleável as coisas, mas não é fácil também, não. Queria saber quantas pessoas você atende, qual o perfil do público que você atende, local, né? Local, quais os dias de aula. Ó, tudo começou simples, era uma turma só, mas hoje somos 6 turmas. Então, assim, eu tenho uma primeira turma que é o iniciante do zero. A sala, por incrível que pareça, mas a sala chega a ter, até às vezes, quando vai todos, porque às vezes falta isso aqui, mas chega a ter 20 alunos. Então, nesse montante, está dando já uns 80 alunos. Nossa, hoje. Bacana. Mas já passou muito mais na minha mão. Já passou por mim, uns 200 alunos já passou por mim. Em Embu das Artes eu fiz 20 alunos em um ano. Muita gente conseguiu alcançar o objetivo. Então, assim, são 3 turmas. A primeira iniciante, depois no nível médio, que é o que vai aprender os quadradinhos e tal. O primeiro iniciante aprende a segurar a paleta, digitar, ter o primeiro contato com o instrumento. Então, aí passou isso aí, tem a fase que eu toquei agora, que é a turma 2, e a turma 3 já vem, né, com solinhos aí. Aí vai fazer tudo. Solo, base, quem tem o dom da voz, eu tento encaixar a vozinha ali para cantar. Eu prefiro que eles façam tudo.
Porque como eu não sou cantor, mas eu sei como tá afinado ou não tá. Tá dentro da nota, pelo menos. Sim. Então canta na nota. Depois, se quiser também, aí a pessoa vai fazer uma aula de canto. Aí fica top. São quantos alunos você está hoje? Hoje eu tô beirando os 80. Porque E tem 6 turma que turmas. tá, 6 turmas. Todos os dias você dá aula? Terça e quarta. Eu dou 3 aulas na quarta, só de cavaquinho. E na terça eu tô dando 2 aulas de banjo e uma de cavaco. O banjo começou esse ano. Né? Sim, Swing, vamos supor que alguém que sempre quis aprender pandeiro, viu aqui o nosso programa e queria procurar seu projeto. Como é que faz para procurar? Ó, o site é www, né, que fala, então eu vou só falar a nomenclatura, porque eu não preciso do HTTP, que todo mundo já sabe. Então é aula cavaco grátis, tudo junto, sem ponto, sem nada. Aula cavaco grátis, ponto. Webnode, que é WEBNODE, webnode.page. Lá você tem todas as informações, está o telefone do Levanta Poeira, você pode falar pelo WhatsApp, pode ligar para a Rússia. Aliás, Rússia, um beijo para você, ela me acompanha em todas as aulas. Você que vai chegar agora no meu projeto, eu preciso te avaliar. Então, é na quarta-feira, 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, só chegar com o seu cavaquinho, faz sua inscrição na hora com a gente e vem para a nossa família de samba. Como diria um samba meu, que eu vou cantar daqui a pouco, vem que tem, quem quiser, pode chegar. Mais de 20 anos, você sabe que eu acompanho muito você, né? E eu, aliás, encontrei você, né, nas primeiras vezes, lá no, como a gente estava falando, lá no bar do Sidney. Jardim Maria Helena. Lá no Jardim Maria Helena. Morei lá há Sidney. muitos anos. Conheci minha esposa lá, hein? Eu devo muito ao Jardim Maria Helena. Um abraço, Sidney. Um abraço, Cid, Né? Tatinha, todo mundo aí. E quando eu te encontrei, você, naquela época, né, você já fazia esse trabalho com a molecada lá, Sim, né, sim. lá no bar do Sidney. Eu sempre gostei de Né? ajudar, né, as pessoas. E foi lá, tal, um dia eu fui lá no bar do Sidney, e a gente tomando uma cervejinha lá, tal, você tava lá no canto com uns 2 ou 3 moleques lá, né, e o Sidney lá, tal, e aí a gente começou a conversar, né, aí eu falei pra você o seguinte, pô, tem um bar de um colega nosso, né, lá no Jardim Marabá, né, que era o bar do Major. Aliás, Major, Tamo junto, Major. né, um forte abraço para você, né, e é um bar espetacular. Espetacular. Né? Aí eu te convidei para você ir lá no bar do Major, conhecer o bar do Major. E aí, né, você foi Bom lá, que ele né? convidou e pagou a cerveja, viu, gente? Nós tomamos. Mas aí, você foi lá no bar que eu te convidei, nós nos encontramos lá, eu te apresentei pro Major, né? Falei, Major, esse daqui é um camarada nosso, tal, do samba, né? Compositor, tal, sambista, tal. E aí, falei, Major, o nosso camarada Marcelinho, pode fazer uma palhinha lá? Inclusive, tava tocando Grupo Samba Fino. o grupo Samba Tem Fino, muita gratidão exatamente. pela rapaziada do Samba É. Fino, máximo respeito, hein? E aí, né, o Major falou, não, tudo bem. Tá, aí você foi lá tocar junto com o pessoal do Samba Fino, que você já conhecia o pessoal do Samba Sim. Fino. Você tocou uma música, você tocou e cantou uma música, o Major me chamou e falou assim, Giru, porra, o camarada aí né? É bom, né? É bom não, Major, ele é ótimo. E depois dessa... Tá vendo, Ana? Fã, como é que é? E depois dessa música, você tocou outras e tal, você saiu do Bar do Major contratado pelo Bar do Major. Olha Fui só. lá pra tomar cerveja com o Gerou Geru. recursos humanos dos bares. Pois é. Não, e detalhe, Não, eu fiquei, por, é eu fiquei, se eu verdade. não me engano, ou foi 3 ou foi 5 anos trabalhando lá, toda quinta-feira, lotava o bar. E na quinta-feira, inclusive, não tinha muita né? Na quinta-feira o Major estava começando ainda na quinta-feira, né? Aí o Marcelinho foi pra lá, né? Hoje do Bahia, Isso, né? Foi pra lá tal, e levantou, a quinta-feira começou a ferver a partir Graças da a Deus. quinta-feira, né? E é essa história né, que a gente tem esse laço nosso aí. Lembrar isso hoje foi muito bacana, porque foi uma época muito bonita. Jardim das Oliveiras, eu tenho uma gratidão muito grande para aquele lugar. Ao Donizete, ganhei o símbolo lá, né, da associação, que seria Cidadão Oliveirense, eu tenho muito orgulho disso. Para mim foi o primeiro título que eu ganhei em Taboão da Serra. O segundo título eu ganhei agora, da OAB do Brasil. Queria agradecer ao Dr. Walter, né, do pessoal lá da OAB, e o Dr. Moacir, que é meu irmão mesmo. Posso falar irmão porque minha mãe tem ele como filho, né? Então eu sempre falo para ele, doutor, o senhor é meu irmão.
Então a gente tem uma conversa fora de ser advogado de irmãos, né? Então eu quero agradecer ao AB, foi o primeiro título oficial que eu ganhei, e a faculdade FAME, que eu ganhei também. Ana, vamos fazer esse cara cantar mais uma música. Olha só, Vamos eu ganhei fazer, que a meu gente já tá diploma, chegando né, no de honores final. musicologia. Tá chegando no final. A gente ficava com você aqui a noite inteira, conversando contigo aqui. Eu Nossa falei, história. deixa eu falar que eu falo demais. A gente já tem mais de 1 hora de programa, gente. Do nada, do nada. Mas a gente fica Eu posso só mandar um beijo pra uma amiga minha? Claro. Pode, lógico. Alô, Dinha, acho que a Dinha deve estar por aí. Dinha, ó, um beijo pra você, minha amiga, que sempre me Pra essa apoiou. também vou mandar E a- um beijo. Tem uma outra, um tem uma beijo. outra também que eu não posso deixar de mandar, até porque eu falei que Taboão da Serra não caminhou todo. Opa, tá errado. Teve uma coisa que aconteceu muito boa. Se eu conseguir, olha que eu vou falar, hein, o pessoal que está acompanhando a gente. Se eu conseguir pôr meus pés na Câmara de Taboão da Serra, foi graças ao MNU, Movimento Unificado, né, o Movimento Negro Unificado, da Rubi França. Um beijo, ó. Todos do Movimento Negro Unificado de Taboão da Serra. Muito obrigado pela oportunidade. Foram 2 anos que eu fui lá encerrar, cantar com meu cavaquinho Sorriso Negro, em homenagem a essa causa tão nobre. E eu sou honrado de ter feito isso e me abriram as portas em Taboão da Serra. Foi a única vez que eu fui chamado e citado na Câmara. Então, você vê, em outras cidades eu já fiz isso. A primeira vez que eu vim aqui foi por essa causa. Então, ó, um beijo a todos, parabéns pela luta. Agora é a bomba. Primeira mão, é só esse podcast ter essa informação. Eu tô com prazo de validade. De coração. Eu tô cansado. Eu tô velhinho, vou fazer 56 anos. Sabe? E o cara tava ali não, mas com essa, não, 56 anos. sabe o que, gente? Não é, é difícil você querer fazer um trabalho que nem eu faço. Pô, meu, é gasolina, é dispor de tempo. Eu tenho família, moro um filho doente, teve algumas ausências, foram poucas. Mas tem gente que lembra que lá no Jardim dos Oliveiras eu fui operado de joelho de muleta. Eu tenho amor mesmo ao que eu faço, mas amor e respeito ao meu aluno. Eu não vou lá para me aparecer, eu não sou o melhor músico do mundo, eu nunca fui cantor. Não tem essa resenha comigo, é besteira, porque eu cantei, porque eu podia pagar os caras para eles tocarem e eu cantava o que eu queria. Então eu virei cantor por isso, não porque eu sou cantor. Gravei, e com tudo isso, ó, Deus me honrou que eu gravei 3 CD com o Marcelinho e gravei um com o Dovair. Quer dizer, então Deus está comigo, né? Então eu estou fazendo a coisa certa, respeito a tudo e a todos. E a todos. Tá vendo? Eu sou, tanto que, né, nós já conversando na nossa resenha. Acho que, gente, tem que parar com isso, falta amor nesse mundo, o mundo tá ruim. Então o meu prazo de validade, que agora é prioridade, só aqui nesse podcast que vamos saber, eu vou encerrar esses trabalhos em 2026. Acho que eu me dei por inteiro. Não vou deixar de ajudar os alunos, as pessoas, mas eu não posso mais ter esse compromisso, porque eu sou muito amor e faço muito correto, e isso está me desgastando. Marcelinho, atual do Ovaê, né? Sabe que é um orgulho para mim muito grande, né? Tê-lo aqui. Quero mais uma vez agradecer a sua presença no nosso podcast, né? Que para nós foi um podcast muito especial, você com a sua presença aqui. E eu quero, né, dar aqui meu salve aos nossos internautas, né? E pedir também que vocês curtam, né, e compartilhem o nosso podcast, né? Porque essa é uma forma onde a gente pode ajudar os fazedores de cultura, né? É compartilhando, é curtindo, né, esse nosso programa, porque aqui no que a Perifa tem, né, é exatamente para mostrar a cultura dos nossos fazedores de cultura na nossa periferia. Então quero agradecer a todas, a todos e a todos que estiveram presentes com a gente, e nós vamos encerrar com chave de ouro ouvindo Dovair do Cavaco, né? Então vamos encerrar agora passando para você, para que você cante essa música, mais uma música pra gente finalizar aí. Então vamos lá. Muito obrigado a todos que estão aí com a gente. Desculpa aí se eu falei alguma coisa, né? Não sei. É tudo sincero, é tudo verdadeiro, é tudo natural, né? Então fizeram pra mim essa homenagem, ó. Vem que tem, quem quiser pode chegar. Eu me chamo Dovair, do Marcelinho S.A. Tô chegando com meu anjo pro nosso pagode filmar.
agora eu vou embora. Um beijo a todos. Quem quiser conhecer a minha trajetória de artista, facinho, ó, dovair.webnode.page, dovair.webnode.page. E do meu projeto é aulacavacográtis.webnode.page, tudo fácil. Carlinhos Alemão e Dovair Silva, do Alto do Morro. Vai embora. Um recado para todo mundo que é do Morro: tenho orgulho de ser do Morro, viu? Eu também tenho. Sou do Alto do Morro, com muito orgulho, com muito amor. Sou favela do gueto, humildade e respeito, com muito valor. Sou do Alto do Morro, sou do Alto do Morro, com muito orgulho, com muito amor. Sou favela do gueto, humildade e respeito, com muito valor. Agora, ó, há quem diga que a gente não é boa gente, só porque mora no morro. Falam mal, dizem que é marginal, sem saber que no morro tem gente de bem. Ó, falem mal, falem bem, de ônibus ou trem, vou meu sustento buscar e com dignidade no fim de semana meu samba tocar e cantar. Tem correria sim, malandragem de montão, mas tem gente trabalhadora dando um duro atrás do pão. Tem correria sim, malandragem de montão, mas tem gente trabalhadora dando um duro atrás do pão. Muito obrigado, gente. Valeu! O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem.